E, enfim, eu passei, retomei a minha posição, voltei a competir, minha visão era Mr. Universo, tive alguns impasses com a FBB Brasil, de não valorizar o meu espaço. Veio o grande Eugênio, né, que entendendo que o Pagnani estava tentando centralizar o esporte muito para ele, em função de política, né, o Rafael Santorra, que até hoje, né, tá aí, acho que representa, ou deve ter algum outro representante em relação da FB International, que a gente viu que isso acabou justamente por causa desse híbrido, né, dessa coisa assim de centralizar o esporte e não dar espaço para todo mundo. O seu Eugênio tinha uma visão diferente, viu que não ia, os atletas não iam conseguir dar essa oportunidade, me deu a oportunidade na NABA, e onde eu consegui realmente mostrar o meu valor, ganhando o meu primeiro Mr. Universo. E eu acho que isso foi uma... Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Eu acho que se eu não tivesse criado e quebrado toda essa barreira, eu acho que o brasileiro não teria chegado onde chegou, e eu acho que a NPC não teria vindo para o Brasil como hoje representou. Eu acho que assim, o Freitas foi um cara que abriu nossa realidade de sonho que a gente podia conquistar quando ele pisou no Mr. Olímpia. Mas aí depois também ele não conseguiu mostrar muito mais, porque ele logo veio morar nos Estados Unidos e aí a gente perdeu muito contato com ele. E eu queria fazer diferente, eu queria mostrar para o brasileiro que a gente era capaz, né? Então, assim, ganhar o Mr. Universo e voltar para o Brasil e mostrar assim, cara, eu sou brasileiro, velho. E eu fiz isso e todo mundo pode fazer, né? E abrir, por um outro lado, a mentalidade do empreendedor, porque o empreendedor ainda ele não conseguia ver o valor do atleta, né? Eu, infelizmente, não fui reconhecido, fui valorizado, muito valorizado, e agradeço muito isso pela Integral Médica, mas eu não fui reconhecido pela janela que tinha aberto de oportunidade quando eu retornei do meu primeiro campeonato profissional. Daí eu fiz o Mr. Como se não reconhecesse o valor da sua conquista, né? O valor da minha conquista, né? Eu tinha sido basicamente, se não me engano, o terceiro atleta a ser campeonato profissional, campeão profissional FBB. E não tinham campeonatos aqui. E eu fui competir no meu primeiro campeonato, foi o Night of the Champions, que hoje é o New York Pro Show. E quando eu voltei para o Brasil, né? Acabei não pegando uma classificação, porque na verdade eu estava tentando quebrar um universo diferente, né? Um brasileiro que não era reconhecido. Teve um Luiz Otávio de Freitas, que foi um cara que fez um marco para o bodybuilding internacional, teve esse reconhecimento na Califórnia, mas daí então ninguém mais falava do Brasil. E quando eu cheguei no Night of the Champions, e muitos atletas de nome, o próprio Vincent Taylor, que acabei fazendo uma amizade com ele, veio falar comigo, o próprio Dennis James, até estive conversando com o David James, ele, lógico que não vai lembrar, porque eram assim tantos atletas e a gente estava competindo junto, ele não ia lembrar. Mas, enfim, e para mim, só o fato de conseguir quebrar isso e estar dentro desses caras, eu falei, pô, quando eu voltar pro Brasil, eu vou ter, o suporte que eu preciso. Porque nem a passagem Integral Médica me pagava, eu tinha que depender de ajuda na época, né? Tinha um bom salário, lógico, mas eu precisava de suporte também para isso. E quando eu retornei, o Felipe Bragança tinha assumido, era um cara novo, entendo isso hoje todo, não é uma crítica, mas o Felipe não tinha ainda o feeling do que estava acontecendo, e ele veio com uma proposta que na época não foi apreciada pela minha parte, de cortar o patrocínio e falar que eu já não precisava, que a gente não tinha dimensão para poder divulgar o esporte. E eu lembro que eu olhei bem para ele e disse assim, cara, você não entende, porque quando eu competi no Night of the Champions, eu fiquei aqui um mês e explorei o New York, né? Explorei o mundo do bodybuilding, e eu vi o que era o bodybuilding, e eu entendi o que eu tinha feito pelo país, e eu entendia como o processo ia acontecer naturalmente, e outros atletas iam ser brave como eu fui para tentar fazer a mesma coisa, e eu entendia que isso ia acontecer, e a NPC International de alguma maneira ia chegar no Brasil. E eu falava para ele, a NPC vai estar no Brasil, a Mr. Olympia vai estar no Brasil e a Arnold Classic vai estar no Brasil, porque o que eu conquistei aqui, cara, vai abrir uma imagem gigantesca, mas eles não acreditavam. E aí ele cancelou o meu contrato. Na época, graças a Deus, eu já tinha minha academia, já tinha meu suporte, e, cara, mas eu desanimei de uma forma que eu acho que esse foi uma grande alavanca pro meu esporte como profissional, né? Para mim profissionalmente. Mas eu acho que o esporte teve uma grande perda a partir daí, porque aí eu fiquei muito disappointed com a visão do empreendedor, vendi minha academia, dei por preço de banana, catei minhas coisas, botei minha mala e minha bolsa nas costas e fui trabalhar na construção, porque eu falei assim, eu não vou ficar num lugar onde as pessoas não me põem mais, onde eu sei que eu deveria ter o valor pelo que eu conquistei, pelo que eu fiz, sem mágoa, né? Mas isso para mim deu uma alavancagem, eu cresci muito aqui nos Estados Unidos, eu estou muito contente aqui, eu amo o meu país, mas hoje o meu país de alma é os Estados Unidos. Eu acho que poderia ser diferente, porque assim, eu não queria ter deixado o meu país, mas eu fui obrigado de uma certa forma, e foi necessário pelo sonho que eu tinha, pela garra e aquela ambição que eu tinha de vir para os Estados Unidos, falar inglês. Eu aprendi a falar inglês sozinho, dentro da construção,
eu não fui para a escola, eu falo inglês fluente, falo com qualquer um, e eu nunca fui para a escola. Porque eu entendi que se eu conseguir fazer o bodybuilding sair do nada e se tornar um Mr. Universo, e se tornar um profissional saindo de um país que não tinha valor, eu posso fazer qualquer coisa. Aqui eu montei minhas empresas, eu tive meus espaços, hoje eu sou, né, me considero um cara de sucesso dentro do que eu faço, não passo dificuldade, não passo necessidade, e é isso que eu gostaria de deixar para todo mundo. Cara, qualquer barreira que você tiver na tua vida, qualquer visão mal interpretada da tua parte, cara, segue o que você tem dentro do teu coração e da tua alma que vai acontecer.